Fala, galera coral. Olha o Beberibe 1285. Vocês estão bem? Faz tempo que a gente não faz um vídeo aqui, né? Estamos voltando aí aos vídeos diários, ou então quando a gente entender que tem assuntos relevantes, né? Para a gente trazer aqui em primeira mão para você, torcedor do Santa Cruz, para ficar informado e também saber como é que está ocorrendo os assuntos, as pautas. A gente vai falar durante essa semana sobre alguns assuntos. Hoje eu vou falar especificamente sobre SAF, né? A gente teve aí uma live ontem, uma live de mais de 2 horas e meia com o Fernando da Pluriconsultoria. Quem acompanhou o canal aqui sabe disso, se não, procura aí no nosso canal, essa live está salva e a gente vai falar de alguns pontos sobre ela, alguns pontos dela, né? Sobre a SAF, pontos importantes e para que o torcedor consiga entender de uma forma muito prática, né? Porque tem muita coisa técnica, muito assunto técnico, e a gente vai tentar trazer de uma forma mais popular, mais fácil de entender, que é o que o Fernando da Pluri fez ontem, né? Fez ontem e ele faz com muita maestria, né? Mas antes disso, se inscreve no canal, né? Vamos bater 15 mil. Tem promoção passando aí embaixo, ó, no teu rodapé. Tá vendo aí no rodapé do vídeo? Se a gente bater aí 15 mil até o dia 20 de julho, vamos sortear 4 camisas ao vivo numa live de aniversário do Beberibe 1285. Então, é importante para a gente você se inscrever no canal para fazer isso aqui continuar, para que seja uma das fontes de informação que você tem, que é o Beberibe 1285, tá bom? Bem, a gente vai falar sobre pilares para uma SAF, né? O Fernando ontem trouxe de forma muito prática o que é preciso, o que é básico, quais são os pontos cruciais para uma SAF ter sucesso, para uma SAF ser feita de forma responsável, exitosa, para que realmente tenha um caminho traçado, né? Ele falou muito sobre isso, né? O que é que o Santa Cruz quer, o que é que um clube pretende, né? Qual é o tamanho da dívida, qual é o tamanho do seu patrimônio, o que é importante nesse negócio, qual é a contrapartida, o que é que o investidor espera, o que é que a associação espera do investidor. E aí a gente vai trazer parte da entrevista de ontem, um trecho para vocês entenderem como é que funciona essa questão, tá? Vou soltar o vídeo aqui, deixa eu só me preparar aqui. Vamos lá, o Fernando vai falar de quatro pontos básicos que ele entende, com a experiência que ele tem aí no mercado, né? E ele não abre mão desses pontos para uma SAF. Portanto, o comprador do clube, ele nada mais vai fazer do que se comprometer a fazer um investimento neste negócio chamado Santa Cruz SAF, né? Então, o que eu cuidaria? Eu cuidaria em questões básicas, né? Primeiro, o clube realmente precisa fazer uma RJ ou uma transação tributária. Eu não conheço a situação do perfil da dívida do Santa Cruz, só conheço de ouvir, né, no noticiário, né? Sei que tem uma RJ aí em discussão, mas não sei qual é o tamanho da dívida tributária, por exemplo, se precisaria ou se está sendo feita uma transação tributária. Mas certamente é preciso fazer o equacionamento total dessa dívida. Dos meus clientes, dos 11 clubes que nós temos aí em carteira, 4 estão o quinto vai entrar agora, 4 estão em operações de RJ e transação tributária. Por que é tão importante fazer uma operação dessa? Porque o bolso do investidor ele é um só, né? E esse bolso do investidor, quando ele vai fazer uma SAF, ele tem que contemplar 4 alocações de recursos. Ele precisa ter dinheiro para pagar a dívida do clube, ele precisa investir no centro de treinamento, né, que esse é um ponto importante a ser equacionado pelo Santa Cruz, ele precisa investir no estádio e, principalmente, ele precisa investir no futebol profissional e de base, né? Ele precisa botar dinheiro para fazer time competitivo, né? Então, você veja, quando se faz uma avaliação no clube, vai se chegar num determinado valor. Olha, eu vou fazer este investimento ao longo de um período de tempo, né? Só que esse investimento ele tem que ser distribuído nessas caixinhas, né? Então, quanto mais você equacionar de problemas em algumas dessas caixinhas aqui,
melhor fica. Por exemplo, reduzir a dívida é ótimo. Por quê? Porque, primeiro, é bom para o Santa, né? E, segundo, você vai precisar de menos recursos do investidor, tenha que ser destinado para essa coisa. Então, ele vai poder destinar mais para outras atividades, que são mais importantes, como, por exemplo, fazer um centro de treinamento, ampliar, modernizar, qual seja, né? Então, o Arruda em si, ele é um empreendimento à parte, pela dimensão, pelo tamanho, pelo potencial de geração de receita da torcida do Santa Cruz, que é um negócio realmente fora de série, né? Impressionante. Eu acompanhei essas imagens que rolaram aí agora recentemente, realmente é uma coisa assustadora, né? No bom sentido, a força dessa torcida. Veja, isso é uma característica do clube, é uma marca do clube, né? A torcida do Santa Cruz, ela é uma marca do clube, e são poucos clubes que têm isso, né? Então, isso realmente é um ativo. Então, eu me preocuparia com essa questão da RJ. É óbvio que a RJ ela é uma espada, ela é uma preocupação, porque você ela fica contando, né? E aí você tem que arrumar. O Paraná está com esse problema, né? Porque eles lá se precipitaram no processo da RJ, a gente chegou depois, e agora eles têm uma espada na cabeça. Agora, tanto a RJ quanto a transação tributária são operações que permitem descontos adicionais ao longo do tempo. Vou dar um exemplo. Você faz uma transação tributária hoje, que é um processo legal, né, previsto em lei, muito bem regulamentado, em que você consegue reduzir uma dívida tributária em 55%, 58%, normalmente, tá? Sem nenhum grande malabarismo aqui, mas que depois que você reduz essa dívida, você ainda tem condição de comprar um precatório com 50%, 55% e descontar adicionalmente a dívida. Então, uma dívida de 100 milhões de reais tributária pode, no final, sair por 20. Você pode liquidar uma dívida dessa por 20. Veja o tamanho da distorção. Da distorção, não, do desconto. Do desconto. Então, quando você tem um desconto desse tamanho, todo esse recurso ele pode ser alocado numa negociação com o teu investidor para aquilo que gera resultado, né? Porque pagar dívidas do passado é uma coisa que é necessária, mas convenhamos, pensando no futuro do clube, pensando na necessidade de investimento, montar time competitivo, isso atrapalha, né? Porque é um dinheiro que você vai destinar para cá, lindo, você vai ficar com balanço lindo, mas você vai ficar com o mesmo time, né? Então, você precisa botar dinheiro aqui. Então, eu teria uma preocupação muito grande com essa. Bem, então tá aí, né, esse trecho que deixa claro, né, ele trata como 4 alocações, 4 pilares, que é o tamanho da dívida, né, no caso a nossa RJ, né, que está ali em torno de 250, 300 milhões, claro que isso é sem o deságio, sem o desconto, mas ele já deixou claro que isso pode ser trabalhado junto à RJ, junto aos credores, isso tem um deságio muito grande, principalmente tributário, né? Então, você tem uma dívida de 300, mas você pode pagar 100 milhões, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado para que, quando o investidor chegar, né, o investidor possa ter a possibilidade de... Vamos dar um exemplo aqui. A SAF do Santa Cruz vai ser 200 milhões. Quanto é a dívida? A dívida ficou em 100. Então, 100 vai pagar a dívida, né? Tem alguns que são à vista, tem outros que são parcelados, enfim. Essa é outra discussão. Mas vamos destinar 100 milhões para as dívidas de Santa Cruz. Restou 100 milhões para o restante. Para a estrutura, para o CT, para o Arruda, para o futebol. Então, quanto menor a dívida desse clube, quanto menor a dívida do Santa Cruz, mais dinheiro será relocado ou alocado em outra área com mais necessidade, como o futebol, por exemplo, né? Tornar o departamento de futebol, de fato, profissional, uma base, com um departamento profissional de base, né? O CT que nós temos hoje, vale a pena investir naquele CT? Quanto vai gastar para deixar aquele CT atualizado, profissional, com condições mínimas? Vai gastar 20 milhões. Estou dando um exemplo. Ok, então 20 milhões vai sair
desse dinheiro do investidor que vai migrar para o CT. Se nós tivéssemos um CT ok, esses 20 milhões seria relocado em outra área do clube. E aí eu repito, no futebol. Qual é a condição do Arruda? Vai precisar fazer um retrofit, uma reforma, né? Quanto vai ser o tamanho dessa reforma? Então, por isso que é necessário o Santa Cruz ter todos esses processos organizados, e é por isso que a gente tem falado muito sobre uma consultoria para fazer esse trabalho, para fazer esse levantamento, embalar o clube e colocar na prateleira. Porque do jeito que a gente percebe que está sendo feito, a gente acredita que não teremos algo exitoso, a não ser que aconteça uma exceção, mas a regra é essa. A regra é essa. O que o Santa Cruz quer para a sua SAF, né? Qual é o perfil? Então, tudo isso tem que ser discutido e a gente viu isso agora em 4, 5 minutos, de uma forma muito prática. Claro que na nossa live de ontem isso está de uma forma muito mais ampla. Entra lá, assiste. É 2h30, 2h40? Mas passa voando. Assista, torcedor, para você se inteirar, e eu vou ficar trazendo aqui alguns trechos dessa entrevista durante essa semana, tá bom? Então, tá aí, né? Pilares importantes e necessários para uma SAF, usando como exemplo o Santa Cruz Futebol Clube, por exemplo, tá bom? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, deixa teu comentário. Você gostou da live de ontem? Vou deixar o link novamente para você acessar. O que você acha dessa SAF do Santa Cruz? Qual é a tua expectativa? Qual é a tua perspectiva? Vamos falar também sobre as últimas movimentações do clube nesse sentido, né? Está todo mundo dizendo que o presidente está viajando para tratar de SAF A, SAF B, SAF C. Vamos falar sobre isso também, mas fica muito claro, se a gente não tiver pessoas especialistas do mercado, do futebol, para fazer essa SAF do clube bem feita, nós teremos problema no futuro. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima. E se inscreve aí no Beberibe 285.